Com muita alegria a gente está aqui hoje, nesse momento tão especial para nós, porque o Além do Diagnóstico se formou o livro, mas hoje a gente está aqui nesse espaço que vai ser um quadro dentro do Café com Chabudé e vai se chamar Além do Diagnóstico. Então, dentro desse momento, dessa conversa, que o Chabudé sempre vai trazendo convidados muito especiais, vocês vão ter a oportunidade de estar com a gente, discutindo sobre questões de neurodivergência e aproveitando para conhecer, para saber histórias, vivências que têm percorrido a nossa vida e também a vida de muitas pessoas. E hoje a gente tem um convidado muito especial que eu vou deixar a Edgar apresentar, que vai abrilhantar e abrir com chave de ouro esse primeiro podcast que a gente está aqui lançando com muita alegria. Bom, que alegria receber hoje aqui o Fred. Fred é psicólogo. Fred é nosso irmão em Cristo, está com a gente ali na nossa comunidade de fé, na Primeira Igreja Batista em Goiabeiras. E além de servir em várias áreas ali, o Fred serve com a gente também na Pastoral da Inclusão, né, no grupo Família e Cuidado, que é um grupo de suporte terapêutico às famílias atípicas. E a gente convidou hoje o Fred aqui para falar um pouquinho sobre a importância da vivência para essas famílias, né, nesses grupos de terapia, nesses grupos terapêuticos, né, a importância disso para essas famílias e para essas crianças. E aí eu queria que o Fred se apresentasse, falasse mais um pouquinho dele, né, dessa trajetória profissional e como que está sendo essa participação, essa experiência aí de participar como psicólogo no grupo Família e Cuidado. Bom, Débora, Edgar, muito obrigado pelo De convite. nada. É uma alegria enorme estar aqui com vocês essa noite. Eu me sinto privilegiado, tá? E assim, e um privilégio também poder participar junto com vocês na PBG, lá no grupo, né? No grupo de pessoas que trabalham com intenções maravilhosas, de estar sempre propagando o evangelho, de estar cuidando de gente. Eu acho que esse é o principal motivo de estarmos juntos ali. Então, falando um pouco sobre mim, né? Eu sou psicólogo há cerca de 10 anos, mais ou menos, né? A minha trajetória, ela não iniciou com a psicologia direcionada para a neurodivergência, né? Eu sou psicólogo clínico inicialmente, né? Eu sou analista do comportamento. E só que no decorrer da caminhada, né? Isso aí acabou me levando para dentro da psicologia que trabalha essa parte da neurodivergência, né? Aí fiz uma formação em ABA, né? Que acaba me proporcionando capacidades para poder trabalhar com autistas e depois eu me formei em neuropsicologia. Então essa foi minha caminhada dentro desse curso aí. Sim. Bacana. E qual, na sua visão, Fred, como psicólogo, né, nessa trajetória que você já tem, acompanhando as pessoas, as famílias atípicas, qual a importância para uma família de ter um espaço de vivência como um grupo, em que ali vão poder ser discutidas, falados temas, né, que vão ser de relação à vivência dessa família? Qual a importância disso para você? Olha, Diga, eu acho que a primeira pergunta é: tem um espaço de vivência para essas famílias? Sim. Acho que essa é a primeira pergunta. Será que existe esse espaço de vivência? Né, a gente sabe que o grupo terapêutico, né, ele ajuda muito a compartilhar, né, a transmitir as suas dores uns para os outros. E aí eu fico perguntando, né? Existe de fato esse espaço? Então, assim, quando a gente fala da importância de um espaço terapêutico, a gente está falando de um espaço de cura. Sim. E aí, Cuidado, de né? cuidado, exatamente, essa palavra é bom, espaço de cuidado. E aí o que acontece muitas vezes? As famílias, elas vivem meio que só. Eu acho que, bom, vocês são uma família que identificaram além do diagnóstico, né? Sim. Mas vocês chegaram lá, não foi? Sim. Sim, Exatamente, vocês chegaram lá e passaram por um foi um processo. caminho. Foi um caminho. E esse caminho foi um caminho, muitas vezes, de solidão. Sim. Então, quando a gente fala, pô, qual a importância de um grupo terapêutico? É enorme, enorme. Porque ali a gente vai estar sendo cuidado. Ali a gente vai compartilhar as nossas experiências. Ali a gente vai botar para fora aquilo que a gente sente, né? Sim. Eu costumo usar a metáfora da panela de pressão, né? Se a panela de pressão, se ela não solta o ar, né? Ela Sim. explode. Sim. E essa metáfora é muito parecida conosco, né? E eu acho que o meio onde as famílias atípicas elas vivem é um lugar de muita pressão. Muito. A vida diária que coloca a gente no limite, né?
Sim, com certeza. A vida diária coloca a gente no limite. E eu fico pensando assim, se a motivação lhe assustou ou porque você tem uma vivência que lhe percorre também, né? Uhum. E como foi olhar para eles, olhar para você, e perceber, sabe, um lugar de importância mesmo, enquanto profissional, né? Porque a gente está num ambiente de comunidade de fé, mas nem sempre conseguimos usar a nossa profissão como uma ferramenta para auxiliar em alguma situação. E como você se vê nessa posição de não é só uma profissão que antigamente se dizia secular, como que isso pode aperfeiçoar a sua vocação? Porque você também é um vocacionado, né? Como que isso aperfeiçoa a sua vocação também? Olha, basicamente eu não escolhi muito entrar no autismo, né? Trabalhar com autistas, né? Não escolhi isso, mas eu acho que eu fui escolhido indiretamente. Por quê? Porque a forma como as coisas foram se constituindo, né? A forma que a caminhada foi se mostrando, os caminhos que foram sendo conduzidos, me levaram a poder trabalhar com o espectro autista. Mais ou menos uns 3 a 4 anos atrás, 3 anos atrás, né? Aí surgiu-se a oportunidade, né? E dentro da oportunidade eu busquei especialização, como falei com vocês Uhum, anteriormente. E de lá pra cá, as coisas só foram se abrindo, entendeu? Então você fala pra mim, pô, como que você entrou nesse ramo? Ah, era algo que você via, era algo que te uhum, agradava, ou coisa desse tipo? Olha, a princípio, como todo olhar de quem tá de fora, não é um olhar assim que você fica muito confortável. É o olhar do estranhamento, né? sim. Aquele olhar assim, você olha assim, olha, ó, como que eu vou dar conta, Conta. como que eu vou dar conta dessas questões? Porque é um desafio também, tá? Sim, É um desafio. Mas assim, como todo desafio, né, quando a gente bota o pé na água e começa a andar devagarzinho para dentro dele, né? sim. A gente vai vendo que as coisas, elas não são assim tão difíceis, grandiosas ou é, impossíveis de se aceitar. Uhum, Eu acho que uma frase que eu tenho meditado bastante, né, que a gente vive assim, a gente tem que viver a nossa vida, viver esse propósito, mas para viver esse propósito a gente precisa aceitar, né, as sim. dificuldades dessa caminhada, né? A gente tem que Sim, suportar, né? sim. E aí quando eu quis encarar essa questão de trabalhar diretamente com o autista que me levou para lá, foi um processo, foi uma caminhada, pouco a pouco, né? Sim. Pouco a pouco. E Pois nessa sua vivência, né, desde que você começou a estar com um dos psicólogos lá no grupo Família e Cuidado, né, para as pessoas conhecerem, né, o grupo Família e Cuidado é um grupo de famílias atípicas lá da comunidade fé, né, da PIBG, Primeira Igreja Batista em Goiabeiras, e a gente se reúne, eu e Débora também fazemos parte, Uhum, né, sim. e a Como gente se reúne, participantes. Uhum. e a gente se reúne como família, né, Mais uma ou vez menos, por né? mês, sempre, geralmente no último domingo, às 9 da manhã, de 9 às 10h30. E ao mesmo tempo tem uma equipe de cuidado, Sim, né, para as crianças atípicas lá. E nós temos o Fred como psicólogo conduzindo esse grupo e também a Patrícia, né, que é uma sim, psicóloga que também Patrícia, está ok. sempre com a gente lá. E eu queria que você falasse um pouco, Fred, assim, como foi a experiência desse último ano, né? A gente está começando agora 2025, mas em 2024, comenta aí um pouquinho para o pessoal saber que temas que a gente abordou no grupo, como foi a participação das famílias, que temas que surgiram ali para discussão e como que isso foi bacana, né, para o acolhimento dessas famílias. Olha, a primeira coisa que foi levantada foi trabalhar exatamente essas dores de cada pessoa. A ideia inicial realmente era fazer com que eles conversassem, falassem, colocassem para fora aquilo que eles sentiam, para que eles viessem ter um espaço, né? Sim, Para criar esse vínculo, para que viesse aprender a compartilhar, né? sim, Aí, à medida que o tempo foi passando, algumas demandas foram aparecendo e aparecem ainda, né? sim. Demandas de relacionamentos, né? Demandas de ansiedade, né? Como Sim, a gente conversou sobre ansiedade naquele foi, grupo, foi. não foi? Muito. Né? Verdade. Demais, né? É um tema que perpassa a todos, né? Exatamente. É A um tempo. gente, então, principalmente.
Isso aí, nós falamos bastante sobre ansiedade, nós conversamos sobre comunicação, não sei se vocês se recordam disso. Foi um dia Sim. maravilhoso, né? Oh, Comunicação não não violenta. violenta, não Não esquecendo. violento. A gente está tão acostumado com a comunicação Sim. mais assertiva e intensa, né? É, Entrar num processo assim de entender que a gente precisa saber falar, como falar para poder chegar no objetivo que a gente mesmo quer, na verdade. Sim. Então isso aí esses foram os temas do nosso bate-papo. E também tivemos, né, junto deles, assim, a possibilidade de criarmos vínculos com cada um deles. E entender que eles também têm as suas dificuldades de criar vínculos, né? Sim. é. Na verdade, eles Sim. também têm essa dificuldade de criar vínculos. Então, acho que esse foi o trabalho que foi feito esse ano, nesses, acho, se eu não me engano, foram uns 6 encontros, se eu não estou enganado, Isso, ao foi? longo do ano foi por aí. Foi. E E, teve um momento de confraternização no Isso final, aquele aí. sim, encontro que a gente fez, né? sim. E uma devolutiva que às vezes a gente se coloca o quanto a gente deve ofertar. E a gente sempre vê o copo vazio, né? Ah, será que foi suficiente? Será que as famílias foram alcançadas em suas necessidades? E uma coisa muito bacana que eu tenho visto na construção do grupo, né? Que é um grupo coletivo, é um grupo Sim. misto, não é só para casais, né? Pai, mãe, né? Digamos assim, uma família, né? Temos mãe solo, Mães né? Temos solos, avós. avós, que são cuidadores principais. E eu acho que isso, a primeira coisa que eu acho muito bacana é isso, né? Que o grupo, ele entende essa diversidade e também entende que não é só para crianças que estão dentro do espectro, né? Então, qualquer tipo de deficiência, qualquer seja a demanda, essa pessoa pode estar ali para esse espaço de escuta, né? Ah, e o que me chama muita atenção é que foi um espaço sem o julgamento das pessoas poderem falar, porque às vezes o receio é esse, né? Como que eu vou falar sem que as pessoas me julguem, com medo de que as pessoas tenham algumas concepções, enfim. Eu acho que esse espaço livre de julgamento, que nós falamos coisas que talvez algumas pessoas considerariam absurdas, mas que esse lugar proporcionou, sabe? Falo por mim e acredito que pela fala do que nós temos tido de devolutiva, que eles sentiram este lugar, um lugar acolhedor, né? Sentiram porque é muito latente para eles, sabe? Se expressar, né? Falar de si, né? Colocar para fora aquilo que eles sentem. Porque eles falam sempre dos filhos. Uhum. Meu filho, meu filho, meu filho. E eu me lembro sempre de alguns encontros você falando assim, ó, peraí, agora não vamos falar do filho de vocês, falem de vocês. Isso. E como que é difícil para as famílias, muitas vezes, deixar de falar dos filhos porque é uma vivência que às vezes faz, né, a pessoa se anular, né? Se anular na sua própria vivência, seu próprio entendimento como Seu pessoa, né? autocuidado, né? Seu Isso. autocuidado, né? Exatamente. Essa vivência aí. Bom, vocês mais que ninguém sabem como que é uma vida de pais, mães, solo, avós, tios de autistas, né? Sim. Eu não gosto de romance, já falei isso pra vocês no passado, eu não gosto de romancear o autismo, tá? Sim. Eu acho o autismo algo que veio, é uma condição, né? Mas tem as suas questões, as suas dificuldades, né? Sim. Eu fico pensando assim, a gente funcionou a vida toda de um jeito, compreendendo as coisas de uma forma, e de repente aparece um ser, né? Uma Uhum. pessoinha ali que funciona diferente, Sim. né? Que não tem nada de errado com aquela pessoa ali, que ele funciona de forma diferente. Sim. E aí a gente vai olhar assim, e agora? O que que eu faço? Será que todas aquelas coisas que eu aprendi de papai e mamãe de como fazer, né? Porque hoje em dia, assim, né? A gente se forma em pós-graduação, doutorado, mestrado, mas Oh, ninguém tem escola para pai e mãe, você sabe não, disso, né? Uhum. não. Não. Para Não tem pai e mãe castigo. atípico, então, aí Para que não pai e tem mãe é mesmo, né? típico aí, Pula total essa matéria. a gente pula total essa matéria. E aí o que acontece, né? Quando a gente vai para a vida, para os relacionamentos, que às vezes não tem essa característica de grupo terapêutico, o que acontece? Geralmente é um lugar também que tem muitas coisas boas, mas tem muito sofrimento. Sim.
Eu Tem, me lembro muito de você comentando assim, dessa sua vivência, às vezes, da sala de espera, né? sim, Que a gente tentava sempre fazer do grupo terapêutico um lugar que fosse mais saudável, com temas mais saudáveis de ajuda, de suporte, porque às vezes aquela conversa da sala de espera, enquanto a gente está ali com o filho na terapia, acaba sendo uma conversa só sobre os filhos e muitas vezes sobre os problemas que a gente está enfrentando ou na criação do filho, ou para conseguir uma terapia, ou para, todas as enfim, questões que envolvem, todas né? as A questões gente que sabe envolvem, disso, né? E isso difíceis. também é algo angustiante para as famílias, traz mais angústias, muitas vezes, ficar falando sobre isso o tempo inteiro. Eu gosto de usar a ideia daquele jornal do meio-dia ali, não tem? Né? Que passa várias cenas e, né? E aí a gente vai ficando cheio daquelas, né? Nada, enfim, nada contra o jornal, né? Sim, Mas cheio de cenas assim um pouco mais pesadas, né? Então, quando a gente está num ambiente, né, eu vou usar bastante essa palavra, a importância do ambiente, tá? A importância do grupo, a importância do ambiente em que a gente está. Ele vai moldar muito o nosso comportamento, sim, os nossos pensamentos, as nossas crenças, aquilo que a gente mais vai repetir, né? Eu costumo dizer que quando alguém fala sobre algo que algum médico ou um terapeuta ou um fono ou uma terapia ocupacional, alguém que possa ter sido mal entendido por alguma família, quando acontece com um filho ou quando um plano falta, né, ou quando pais e mães têm que entrar na justiça para poder, né? Então isso tudo ali vai entrando na cabeça da pessoa e vai sendo passado de um para o outro, e é qualquer deslize, né, de alguém, a pessoa vai ficando hipersensível Sim. àquela condição, sim. né? E aí imagina como que a cabeça do grupo fica, né, ali. Como que as pessoas vão se comportar? Então elas já têm uma vida bem, não é difícil, mas uma vida onde ela tem que sempre demandar um pouco mais, né? E aí ela passa por processo. Sim. E aí depois a gente está num ambiente onde é dificultoso também. Então, quando ela está em ambientes que não são terapêuticos, que são da vida nua, é, sem filtros, não é verdade? Uhum. Sem regras, É, né? E aí as famílias também acabam sofrendo com isso. Quando a gente fala em ambiente, né, em espaço, a gente pode citar que quando nossos filhos, por exemplo, só para a gente poder entender isso, quando nossos filhos estão em locais onde as crianças tratam as outras muito bem, né? A tendência deles também fazer o mesmo vai aumentar muito, porque lá no grupo aquilo para eles é algo fabuloso, né? É algo que funciona. E aquilo vai fazer bem ao nosso filho, porque ele não vai entrar em choques com os outros. sim, Enfim, isso aí a gente se reproduz para outros aspectos de roda de amigos, né? Tem roda de amigos que são difíceis, né? Que não dá nem para parar para conversar, porque o assunto, sim. né? Sim. né? Políticos, enfim, é Sim. aquilo que a gente já sabe. Então, quando quando nós estamos num ambiente mais pesado, Uhum. e um ambiente que às vezes de pais e mães de autistas estão, por mais que nós tenhamos a nossa vontade e a nossa garra, a nossa gana, porque são heróis, lutadores o tempo todo, o ambiente, quando ele não é terapêutico, é nesse ponto que eu quero chegar. Quando ele não é terapêutico, ele pode nos afetar, ele pode nos adoecer, Sim. tá? Ele pode, não é que vai. Uhum. É uma possibilidade, entendeu? De nos deixar adoecidos. Por isso essa necessidade. Por isso que o grupo lá da PBG é tão maravilhoso. Por quê? Porque ele tem a tendência em criar um espaço terapêutico, Sim. um espaço de cuidado, um espaço onde a gente vai poder falar, né? Sim. Sobre aquilo que a gente sente, pensa, Sim. né? Sim. Inclusive, repetindo a sua fala, vai falar coisas que, Dá até medo, em né? outros lugares Né? nem podem ser ditos, muitas vezes. Sim. Algumas coisas nem podem ser ditas, né? Jamais. E quando a gente entrou na pastoral, foi uma das Hum, primeiras coisas que eu falei, Edgar, e aí? Tá posto aí, o que que nós vamos fazer? Eu falei, cara, eu quero um lugar para não falar de questões mais médicas, sabe? Porque de alguma forma, as famílias, né, Fred, você
como terapeuta, dá feedback, vai orientar a família. Alguns lugares têm treino parental. De alguma forma, a família vai ter esse conhecimento, né? Ela vai E muitas vezes receber. busca também, vai ler, vai ver Isso. vídeos sobre autismo, sobre tratamento, sobre condutas terapêuticas. Isso tudo a gente pensou assim, né? Isso tudo as famílias já estão recebendo. Querendo ou não, as famílias já estão tendo acesso, mas o que está faltando? E aí eu falei, Edgar, a gente precisa de um espaço de cuidado. Isso aí. Falei, nós tivemos esse divisor de águas quando nós estávamos em processo terapêutico por uma questão de relacionamento, mas o autismo atravessou isso e mudou nossas questões de relacionamento para olhar para isso. E nós tivemos esse espaço. Mas a gente sabe que numa relação normal de uma família é mais um investimento. Por mais que seja importante, não quer dizer que as famílias lá não entendam a importância disso, mas é mais um valor a ser investido, é mais um tempo que elas vão ter que dedicar. E quando a igreja se torna este lugar, entendendo esta importância, nós vamos sim, a fé se mistura, né? Se mistura ali, ela tá no começo e está no final, mas entender que sim, é um olhar profissional que vai conseguir abarcar, né? E vocês vivenciam a fé desta forma, conseguir permear de forma muito mais leve, né? Diferentemente, talvez, de uma outra vivência terapêutica de outros profissionais. Então, eu queria mesmo que você pudesse pontuar sobre isso. Você pontuou sobre o espaço de cura, de cuidado, mas de como que as igrejas podem ter essa potência, porque elas estão com famílias. A igreja é constituída de famílias. E às vezes na igreja também tem profissionais, por exemplo, tem psicólogos que são membros, né? Fazem parte, né? E assim como a gente tem se dedicado a fazer na PIBG, né? Começar essa ação que já está aí há um ano e um pouquinho, eu queria que você falasse assim, para outras igrejas, né? Para outras pessoas que vão nos ouvir, outros profissionais que estão nas igrejas também, como que eles podem ajudar, como que essas igrejas podem ajudar as famílias, ou como que esses profissionais também podem ajudar. Que palavra que você daria assim para esse público? Olha, olha, Edgar, eu acho que assim, na PBG ali, eu percebo que foi um mover de Deus, assim, minha fé, Amém. ela me leva a Amém. isso, assim, Amém. me leva a isso. Eu percebo dessa forma na PBG. Quando a gente fala sobre comunidade cristã, quando a gente fala sobre igreja, eu acredito que também, mas aí a gente tem que falar sobre outras coisas, Sim. né? Por quê? Porque, como eu falei no início, trabalhar com um autista é um desafio mesmo, na verdade. É um desafio. Mas é um bom desafio. Por quê? Porque é um desafio que vai nos levar a conhecer. É um desafio que vai nos levar a uma palavrinha mágica chamada amar, né? Sim. Chamar amar, né? Amor, né? E aí, quando a gente olha para uma criança que tem essa demanda, não só para a criança, mas olha para uma família que sofre e começa a entender que eu preciso escolher essa caminhada junto com eles, né? Aí eu começo a perceber da importância que isso é para o outro. Sim. Então, quando a gente fala de igreja, né, o papel da igreja é amar. Então, assim, o que poderia motivar as igrejas a fazer? É cumprir o seu papel de amar. Entende? É Sim. cumprir o seu papel de amar. Bom, a gente não faz nada sozinho, na é verdade? Sim. Sim. Além de cumprir o seu papel de amar, pô, quem são as pessoas que Deus pode colocar para nos ajudar nesse projeto, na é verdade? Sim. É assim como vocês fizeram, né? Parece que é como um quebra-cabeça, ele foi sendo montado, Sim. encaixado, na é verdade? Mais ou menos assim. Sim. Aí o quebra-cabeça foi sendo montado, encaixado, e eu acredito que a experiência PBG possa se reproduzir em outros locais. Ou seja, Sim. para a gente querer construir qualquer coisa, a gente tem que dar o primeiro passo, né? Não é Verdade. esse que é o ditado? Sim. Então, eu acredito que nas igrejas também. Eu acho que dá-se jeito em tudo, tá? Quando a gente quer fazer. Sim. Acho que a gente consegue espaço, consegue recurso, consegue pessoas, eu acho que consegue dar-se um jeito em tudo. Então, assim, eu acho que o meu recado para as igrejas que, nós temos a intenção de amar aquelas pessoas que têm dificuldades em relação às questões que envolvem o autismo. Bom, de que forma? Amando, cuidando,
criando espaços terapêuticos, conversando, né, dialogando com quem já Esse espaço de faz, escuta, como você falou, né? É fundamental, né? isso aí. Mas eu acredito que precisa mesmo desse mover aí para começar. Eu acredito que esse seria o principal ponto e objetivo. Eu achei muito especial quando você fala sobre o amor, né? E que é o cerne da vida, a essência, né? Do viver e principalmente desse viver a partir do olhar de Cristo, né? Que Sim, ama, que se entrega e quando a gente pensou em fazer esse grupo e participar também desse grupo, quando a gente vai lá e não apenas organiza, mas abre o coração, né? Conta das dores, fala das angústias e sai dali, como você falou, cuidado e curado, né? leve, né? É uma experiência assim incrível para a gente enquanto família Sim. participar e a gente fica muito feliz de poder ter você, de poder ter a Patrícia ali como Legal, legal, psicólogos nos bacana. apoiando nessa ação e como isso tem sido bom para as Sim. famílias, como a gente Muito. tem visto o crescimento pessoal delas, o crescimento espiritual, a unidade, né, naqueles que são casais, a unidade dos casais, Sim, sim. a busca por apoio quando a gente, ou por dicas ou situações quando os filhos estão crescendo. Sim. Tem até uma demanda para te passar, viu? De um Começou. adolescente. Então, Você é tá, isso, você essa sabe, comunhão, você né? sabe É como incrível. eu fico assim, me vem à mente aqui agora, né? Quando eu sinto que eles estão se divertindo e rindo, não tem? Sim. Sim, Ah, é porque eles se soltaram, né? Aí isso a gente é. vê as pérolas saindo, Sim, né? todas. Né? As franquezas dentro dos Sim. casais, né? Sim. Mas eu fico muito como Ah, Edgar, muito feliz de perceber hoje muitos fazendo parte da comunidade. Quando a gente chegou, porque senão a gente ia criar uma segregação, né? sim, Fazer um evento de casais para pais atípicos, fazer. E não é essa a nossa intenção. Existe já um departamento, um ministério já que existe. E eles fazem parte disso. É lógico que o espaço terapêutico ele caminha de uma outra forma, mas ele é estimulante a que a pessoa ela vá para sua comunidade de fé. Ela esteja no pequeno grupo, ela esteja nas atividades diversas. E hoje, quando eu olho, é uma das mães e olho para trás, está cantando junto comigo no coro. Alguns se E batizaram, né? alguns se batizaram, e a gente percebe que eles vão entendendo o que é ser comunidade. A gente, pô, a gente está caminhando. Existe uma jornada muito longa, a gente está longe de estar conseguindo estar 100%, mas a gente percebe uma caminhada diferente nesse sim, processo. claro, claro. Bom, se eu não me recordo, acredito que eu já vi várias histórias sobre isso, que as grandes dificuldades dos pais e mães em irem para a igreja é com quem eu vou deixar o meu filho. Sim, Sim, sim. sim, É o suporte, né? sim, O É isso aí. suporte. sim. Eu acho que essa é uma mensagem muito bonita, né? Com quem eu vou deixar o meu filho, né? Ele vai estar seguro? Ele vai ter um espaço para ele? Vai ter gente para poder olhar ele? Isso, eu acredito que essa seja uma das grandes questões, né? Sim, Verdade. sim. É o nosso desafio lá para não ser um espaço recreativo somente, né? Sim, claro. Entender que esta criança, através do Espírito Santo, ela vai receber essa palavra mesmo sem palavras. Porque a gente tá ali, né? Domingo eu tava lá falando e ele tá assim. Eu falei, vamos orar. Aí ele. E eu falei, amém, glória a Amém. Deus, sabe? Ele fechou, juntou as mãozinhas e eu falei, como eu não vou dizer que o Espírito Santo não tá se movendo sobre a vida desta criança a receber a palavra que nós estamos ministrando sobre a vida Sim, dela? O pai tá lá sendo ministrado, a criança com a mesma palavra, mas ele não tem, é uma criança não verbal, né? Não oralizada. Mas quando eu falei, ele ouviu tudo muito atentamente. Tinha uma criança com TDAH lá em cima. E ele parou, ouviu o tempinho que a gente deu, fez a atividade, fomos orar e ele logo veio com esse movimento. E isso me emocionou muito, porque a gente percebe isso. As famílias, eles, por exemplo, né, não estavam indo mais. E agora vão de manhã e de noite. Mas é percebendo este lugar, que é uma comunidade que deseja que essa criança esteja. sim, Eu sim, sim. quero que ele esteja aqui, Uhum, né? uhum. E isso faz toda a diferença, né? E aí, Fred, para a Hum, gente fechar, eu queria que você certo. deixasse aí uma mensagem final
as famílias, né? Para as famílias atípicas que participam lá do grupo e outras também que podem vir a participar, né? O convite Isso. está O grupo é aberto. aberto. E aproveitar também para fazer seu merchan aí. Fala aí, ó. Passa seu Instagram, seu contato, né? Você Tá, também tudo atende bem. como psicólogo em clínicas, então fica à vontade. Eu vou passar. A minha mensagem seria: vocês são convidados a conhecer a PBG, o nosso trabalho, Sim. caso vocês tenham interesse. Aquelas igrejas que eu acho que gostariam de conhecer também o trabalho, para poder, olha, eu quero fazer o trabalho aqui na minha igreja. Legal. Exatamente. Por quê? Porque a PBG ela está num processo ainda em relação a isso. Nós Sim. estamos em processo, né? Mas eu acho que nós já atingimos aquele ponto assim, olha, nós temos um cuidado aqui. E aí as famílias ficam mais tranquilas em relação a Sim. isso. Então, meu convite seria esse. E o meu outro convite é aquelas pessoas, mães e pais. Muitas vezes a gente está vivendo uma vida muito isolada. Isso não é bom pra gente, tá? E assim, não é pelo ponto de vista de ser igreja, não é pelo ponto de vista clínico mesmo, de ser humano, né? Nós precisamos uns dos outros. E eu acredito que a gente está precisando viver alguma coisa além, não só além do diagnóstico, mas além do autismo também. A gente precisa sair um pouco dessa caixa, né? Que não quer um peso, não é nesse sentido, mas sair um pouco dessa caixa e respirar e falar de repente sobre futebol, Sim, sobre sim. viagens, né, sobre Sim. gostos, sobre música, né? E aí, Comida. sobre comida, né? Isso aí é um assunto assim, né? né? É o melhor de todos, né? Sim. Então eu acho que esse aí que seria um grande ponto. Acho que esse aí acho que seria o maior convite. Vem com a gente para ser gente, tá? Vem com a gente para ser gente, assim, Sim. e a gente poder respirar um pouco mais, né? Respirar. Então, eu acho que a PBG está tentar construindo esse espaço de cuidado, né? Bom, falando sobre mim, né? Eu sou psicólogo clínico, né? Eu sou terapeuta comportamental, né? E sou neuropsicólogo, né? Eu falo além da psicologia clínica, né? Eu faço avaliação neuropsicológica, Muito né? bom. Para aquelas pessoas que estão com questões, principalmente famílias, mães e pais de crianças que têm TDAH, autismo ou outra questão neurodivergente, né? Então eu sou aquela pessoa que faço o trabalho de avaliação neuropsicológica e que faço os laudos diagnósticos daquelas pessoas. Me lembro de um caso, um tempo atrás, até falando aqui sobre isso, eu me lembro que um menino, ele era considerado autista, né? Aí, quando eu comecei a conversar com ele, eu comecei a perceber algo diferente nele, eu estava fazendo avaliação nele, né? No final das contas, ele não era autista, ele tinha um QI muito alto, né? Hum, Porque ele ria, ele tinha ironia, ele conversava, ele contava piada, ele entendia as piadas, né? E aí eu comecei a perceber, olha, por isso a importância da gente poder investigar, né? Sim. sim. Aqueles casos mais sutis. Então eu faço esse tipo de trabalho, né? Eu atendo na região de Serra, né? De Colina de Laranjeiras. O meu WhatsApp é 27 998360849 e eu tô lá também no Instagram, no psi_Fred Friani. Então isso aí é ali que você me encontra, ali que você me acha, Sim. tá bom? Bacana, muito obrigado, Fred, pela sua participação. A gente quer agradecer ao Welder também por esse espaço, né, de estarmos lançando aqui esse Sim. quadro Além do Diagnóstico dentro do Café com Chabudé. E espero vocês no próximo episódio e vai vindo mais novidade por aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Fred. De nada.